Prezados alunos, prezadas alunas, bem-vindos à terceira aula da disciplina Práticas de Ensino 1, Representações sobre o Fazer Docente. Nesta aula, nós vamos dar continuidade à unidade 2, que tem como tema Reflexão e Professor Reflexivo, dos conceitos e propostas às críticas. E vamos começar com a seguinte questão: por que se tornar um professor reflexivo? Bem, se a gente levar em conta a natureza interrelacionada da aprendizagem e do ensino, e também levar em conta as potencialidades das ocorrências da prática para a construção de novos conhecimentos e ideias, nós vamos entender por que é importante essa análise crítica da nossa atuação na escola, na sala de aula, análise do desenvolvimento dos alunos, do nosso desenvolvimento. É nessa análise que nós vamos construindo e ampliando nossos horizontes, nossa visão de mundo, nossos conhecimentos para ensinar e para ser professor. É importante também que os conhecimentos da prática sejam articulados por nós com os conhecimentos teóricos. O envolvimento de futuros professores, ou mesmo professores em exercício, em processos de análise, denominados de reflexão ou inquirição, implica o desempenho não passivo e subserviente do professor em face das situações vivenciadas. Ao contrário, implica a tomada de posição sobre a direção de suas aprendizagens e de seu próprio desenvolvimento profissional. Essa autonomia favorece, de um lado, a aprendizagem de seus alunos e, de outro, a sua própria. É importante, gente, nos lembrarmos aqui que ao adquirir, ao construir, ao se tornar possuidor de novos conhecimentos, o professor vai desenvolvendo segurança, confiança, vai aumentando a sua capacidade de percepção e, consequentemente, de atuação. E vai, então, desenvolvendo a sua autonomia, a sua capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas sobre o seu ensino, sobre a sua participação no ambiente escolar, a sua postura como professor. Então, ele vai se tornando o sujeito da construção da sua profissionalidade. Ele não é mais aquele professor passivo que cumpre as ordens sem entender porquê, simplesmente num ato mecânico, sem uma criticidade a respeito. Então, ele faz escolhas que são escolhas baseadas nos seus conhecimentos. Quanto mais esses conhecimentos forem ampliados e aprofundados, mais seguro ele estará dessas escolhas. Isso é a construção da sua autonomia. E a análise crítica das próprias ideias e práticas é uma estratégia importante para a promoção do desenvolvimento profissional, pois possibilita ao futuro docente ou docente em exercício o estabelecimento de um quadro de referências para a sua aprendizagem continuada posterior. Ele consegue identificar as suas demandas formativas e estabelecer um fio condutor que vai produzindo sentidos e explicitando significados ao longo da carreira docente, garantindo uma relação entre a formação inicial, a continuada e as experiências vividas. Quem nos diz isso é Mizukami. Outra coisa que é importante lembrar é que os professores
que participam de processos de inquirição, de reflexão, que se engajam nesses processos, eles vão adquirindo uma capacidade maior também de liderança. Porque aqueles que estão à sua volta vão percebendo as suas posturas, o seu modo de agir, que é um modo de agir pensado, refletido, ponderado, com base em conhecimentos, e vão sentindo ali maior firmeza. Então, ele vai adquirindo essa capacidade de liderar, que é influenciar os outros. Inclusive na própria sala de aula, os alunos também se sentem mais seguros com esses professores. Sentem que o professor tem a capacidade de ensiná-los. Por isso, podem também ter um maior comprometimento com a sua aprendizagem. Então, é importante a gente saber todas essas potencialidades que o engajamento nas práticas reflexivas vai ajudando o professor a desenvolver. Diante do que foi dito, nós podemos ver a importância dos professores se engajarem nesse ato de refletir, nesse processo de refletir. Então, por que se tornar um professor reflexivo? Porque se torna um professor mais confiante, com maior capacidade de interpretar as situações vivenciadas no dia a dia, de estabelecer essas suas vivências na sala de aula, na escola, nas relações, com os contextos que ele atua, os contextos institucionais, históricos, sociais. Se torna um professor capaz de influenciar os seus colegas, de instituir uma liderança, de formar grupos, de ter uma atuação mais expressiva e significativa, de ter o seu papel de professor cumprido, exercido com um maior conhecimento, com um maior conhecimento de causa, com uma maior segurança. Então, tudo isso é importante para o seu desenvolvimento profissional, para o seu desenvolvimento como professor, para se tornar um bom professor. É o que nos diz a professora Cláudia. Quanto eu mais ensino, mais confiante me sinto. À medida que a confiança aumenta, as aulas melhoram e os alunos aprendem mais. Eles oferecem 1000 pistas sobre o que acham das atividades propostas e dos conteúdos trabalhados. Tenho guardado tudo isso na memória de modo a me ajudar no futuro. Ao refletir sobre minhas experiências em sala de aula, eu localizo os pontos que tenho de investir mais. Então, nesse depoimento, a professora Cláudia, ela assume que quanto mais ela observa, quanto mais ela analisa as suas práticas, ela se sente mais confiante. É essa confiança que vai fazendo com que o professor se sinta motivado, com que ele busque mais conhecimentos, com que ele desenvolva sua autonomia.